A paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. Eu sou o presbítero Florival e nós estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, para gravarmos aqui a terceira lição, né? E o título da revista de 2025, do primeiro trimestre, é Movimento Pentecostal, a chama do Espírito continua a incentivar o mundo. Que continua a incendiar o mundo. Nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 3, a lição 3 da classe dos adultos, e o título da nossa lição é Reforma Protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras Sagradas. Vamos falar aqui de alguns protestantes, né, como é falado, como citado aqui, de alguns protestantes no século XIV, XV e XVI, que fizeram história, né, ao observar que o catolicismo romano, ou seja, a igreja papal, estava totalmente na sua concepção religiosa, havia muitos pontos, né? Havia muitos pontos errados, pontos doutrinários na Igreja Católica, em que esses homens, esses mártires, né? Esses mártires da fé se levantaram e protestaram, usando esse protesto, usando a palavra de Deus para protestar contra abusos do catolicismo no século XIV, XV e XVI. É sobre esses assuntos aqui que nós vamos tratar na lição de número 3. E a lição de número 3 é a Reforma Protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. Como é nosso costume, nós vamos ler aqui o texto de referência que se encontra lá em Romanos no capítulo 1, versículo 16 até o versículo 19. Você que tem aí a revista, você pode nos acompanhar. E você que não tem a revista, você pode pegar a Bíblia. Aí nos acompanhar aí na leitura, no texto de referência. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo virá da fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Esse é o texto de referência, né, do nosso estudo da lição 3, desse primeiro trimestre de 2025. Antes aqui de lermos aqui os comentários, estudarmos aqui para aprender a palavra de Deus, eu convido você para se inscrever no canal, deixar um joinha e pode fazer comentário que nós vamos ler todos os comentários dos nossos alunos de escola dominical, amém? Então aí, dito isso, vamos então para o comentário, né? Aqui o bispo José do Carmo, que é o nosso comentarista desse primeiro trimestre, ele dividiu este tema, esse estudo, em 3 tópicos, como sempre fazem, né? Os
precursores da Reforma. Aí vamos falar sobre John Wycliffe, John Hus e Girolamo Savonarola. É um nome italiano um pouco difícil de pronunciar, mas é Girolamo Savonarola. Esse foi um protestante da Itália, né? Então nós vamos ver que o segundo tópico, os reformadores, Martinho Lutero, Eurico Zwinglio e João Calvino. No terceiro tópico nós temos as implicações da reforma, o Espírito Santo na vida de Lutero, a salvação se fundamenta na fidelidade de Deus e as 95 teses que Martinho pregou lá na porta do castelo, lá na Alemanha, como uma forma de protesto, refutando todas as heresias, né? Digamos assim, todas as heresias que a Igreja Católica pregava naquele momento. Os precursores da Reforma. A Reforma Protestante foi um dos avivamentos espirituais mais relevantes da história. Em 1517, o monge alemão Martinho Lutero elaborou 95 teses, cujo principal denúncia foi a venda de indulgências. Essa prática levava as pessoas a acreditarem na possibilidade de comprar da igreja a salvação de vivos e mortos. Vejamos alguns precursores desse importante evento histórico. Antes de entrarmos aqui nessa leitura que nós lemos, eu quero explicar por que no século XIV, XV, XVI até XVII havia muitas perseguições, né, da Igreja romana com relação ao cristianismo, né, com relação ao cristianismo, ou comumente falando, né, como a gente já conhece hoje no século XXI, com os crentes da palavra de Deus. É importante dizer que hoje não pode ter mais perseguição religiosa em nosso país, porque o nosso Estado ele é laico. O que significa Estado laico? Significa que em 1988 elaboraram a Constituição do nosso país e lá tem um parágrafo, né? Lá tem um parágrafo de acordo com a Constituição Federal que o Estado ele não intervém, né, na liturgia do culto, né, na pregação da palavra de Deus e nas doutrinas ou costumes, né, os costumes religiosos que as igrejas ou até as religiões que tem aqui no Brasil. Então nós podemos dizer que o Estado é laico dessa maneira, ele não se intromete, não se intervém em assuntos de ordens religiosas com relação à igreja de Cristo, ou seja, a igreja evangélica, e consequentemente a igreja católica, e entre outras igrejas, né, que tem Testemunho de Jeová, tem igreja do Adventista do Sétimo Dia, enfim, outras religiões também, quando se trata de religiões. E as religiões também não intervêm, né, nas decisões dos políticos com relação às leis que são feitas para o nosso país de acordo com a Constituição. Então, a igreja, ela não se intromete em negócios da política, né? Porque o Estado é laico e o Estado não se intromete ou não intervém em assuntos de ordem religiosa. Então, nós podemos dizer que não tem mais essa perseguição do catolicismo com relação a outras igrejas, né, outras denominações no nosso país,
Porque o nosso Estado é laico. Depois você chega no Google, você pesquisa lá o que significa Estado laico, que vai estar direitinho lá, escrito, e você vai entender mais profundamente do que eu estou falando aqui neste momento, né, sobre Estado laico. Mas nos séculos 14, 15, 16, o Estado não era laico. Visto que nessa época, nesses séculos aí, as leis não havia uma democracia, né? Não havia uma democracia como se tem hoje nos países da América do Sul, nos países da América do Norte e também na Europa, no continente da Europa. Nós podemos ver que todos esses países aí, que eu citei aqui agora, todos esses continentes ou esses países, o país ele é regido por 3 leis, né? O poder judiciário, né? O poder legislativo e o poder qual é o nome do outro? Eu esqueci aqui agora. É o poder judiciário, o poder legislativo e o outro eu esqueci. São 3 poderes, né, que no século XXI o nosso país é regido. E tem lá a Constituição, tem a questão da democracia. E é por isso que não tem mais perseguição, né, em os nossos países aqui da América do Sul, da América do Norte, né, e também na Europa. Mas em pleno século XXI não é desse jeito. Nós podemos ver que tem países do Oriente Médio em que é proibido pregar, né, a palavra de Deus, lá do Oriente Médio, visto que há muitos países que são países que têm a religião do islamismo. E esses países eles são regidos, né? Eles são governados lá pela religião do islamismo. Não tem uma democracia, esses países do islamismo, né, que a religião controla, né, esses países aí que são governados pela religião do islamismo, não tem um poder judiciário, não tem um poder legislativo, né? E outro poder que eu esqueci. Então, nesses países não tem, porque a religião do islamismo é que comanda esses países. São que regem esses países. Então, nós podemos ver que, naquela época, podemos dizer que a Igreja Católica era o império. Porque onde a Igreja Católica chegava, ela implantava, né, as suas doutrinas, ela implantava os padres, né, as suas doutrinas, os seus costumes, que no decorrer do século foi desenvolvida pela Igreja Católica. A Igreja Católica ela veio existir no século III, depois de Cristo. E depois de muitos anos ela foi se afastando dos princípios da palavra de Deus. E hoje nós vamos ver que ela se distanciou totalmente. Já no século XIV já se tinha distanciado totalmente dos princípios da palavra de Deus. É por isso, né, que se levantou os protestantes, né? Os protestantes, Martinho Lutero, John Wycliffe, John Hus, dentre outros, que muitos foram enforcados, outros foram queimados. E a Igreja Católica reprimiu severamente, violentamente eles reprimiram aí esses avivamentos, né? Esses protestos aí desses homens de Deus que Deus tinha levantado. E muitos foram enforcados, muitos foram aí queimados. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então nós podemos ver que naquela época a Igreja Católica era um império religioso. Né? Podemos dizer também que naquela época lá, era a época que havia monarquia, ou seja, os reis, né, que governavam seus países naquela época. Não havia democracia, não havia constituição, né? Não havia naquela época lá.
mas a maneira de se administrar, a gestão de cada país naquela época, era executada pelo monarca, ou seja, pelo um rei, naquela época lá. Então nós podemos ver que a Igreja Católica, nos países onde ela entrava, ela implantava os seus princípios, a sua doutrina, os seus costumes ali, né, que muitos dos seus costumes nós podemos ver hoje, estudando, né, os costumes da Igreja Católica, enfim, nós podemos que houve um desvio 100% das verdades centrais da Palavra de Deus. Ou seja, um desvio totalmente das principais doutrinas da Palavra de Deus, que sustenta, né, que sustenta a essência, a vida da igreja, que é guiada pelo Espírito Santo. Então nós podemos falar dessa maneira que, por exemplo, havia lá um reino lá, havia lá um rei em um determinado país, e se ele se convertesse ao cristianismo, a Igreja Católica não ia admitir, né, que aquele monarca, aquele rei, ou seja, virou cristão. A Igreja Católica ia, né, através de um reino, né, de um país lá, em que a religião do catolicismo predominava e regia, né, a vida das pessoas na sociedade através das suas doutrinas, dos seus costumes. Então nós podemos dizer que a Igreja Católica tinha autoridade sobre todos os países daquela época lá. Era a autoridade suprema. É por isso que nós vamos ver que havia muitas perseguições, né? Havia muitas perseguições, muitos foram martirizados. Aqueles que pertenciam à Igreja de Cristo eram perseguidos e martirizados, eram mortos, eram queimados. Nós podemos ver tudo isso na história. E vamos aqui então entrar aqui na leitura. Desse protestante, né? John Wycliffe é considerado o precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa no século XV e XVI. Wycliffe desferiu pesados julgamentos ao clero, ainda no século XIV, desaprovando a exploração de propriedades e o pagamento de indulgências. Traduziu grande parte da Bíblia para a língua inglesa, aqui termina a leitura, e traduziu grande parte da língua inglesa. Nós vamos ver aqui, nessa leitura que, vamos ler aqui de novo aqui para fazer o comentário. Desferiu pesados julgamentos ao clero no século XIV, desaprovando a exploração de propriedades e o pagamento de indulgências. O que significa indulgências? Eu acredito aí que a maioria dos irmãos aí que não fizeram curso de teologia, você que fez o curso de teologia, com certeza você sabe o significado dessa palavra indulgência. Mas eu acredito que a maioria dos irmãos aí que está nos assistindo não sabe, né, o significado de indulgência. Indulgência era uma carta que o Papa assinava com seu próprio punho, e essa carta, ela tinha autorização, essa carta era vendida para as pessoas, e nessa carta era escrito que a pessoa que comprasse essa carta assinada pelo Papa, ela podia interceder pelo um ente querido que tivesse morto, né? Que morreu ali no pecado, sem comunhão com a Igreja Católica, através dessa carta, dessa indulgência. Quando aquela pessoa comprasse essa indulgência, ela podia interceder por um parente ou um ente querido que tivesse morrido sem comunhão com a Igreja Católica. Então, essa carta, supostamente, ela dava autoridade, né, para aquela pessoa que comprou, para interceder ou até tirar aquela pessoa do purgatório. O purgatório é uma doutrina do catolicismo, eles não falam inferno, né, catolicismo, mas eles falam de purgatório. Qual que é a questão do purgatório? Na concepção do catolicismo,
Por exemplo, uma pessoa que morreu sem comunhão com o catolicismo, né, com os princípios, ou seja, um católico não praticante, ele foi para o purgatório. E ali no purgatório ele vai pagar pelos seus pecados, né, supostamente vai pagar pelos seus pecados, que ele morreu sem comunhão com a Igreja Católica, né? E ali ele vai passar um período ali, naquele lugar que é chamado de purgatório, para que ele possa depois entrar no céu, para que ele possa ser salvo, mas ele passa ali um período ali no purgatório, né? Purgatório significa purificação, lugar de purificação, onde aquela pessoa vai ser purificada para ela ter direito de ter a salvação. Então nós podemos ver que essa indulgência, né? Essa carta que foi assinada pelo Papa, dava autoridade para essa pessoa, né? Para essa pessoa não passar pelo purgatório ali, assinada pelo Papa, mesmo que ela estivesse com a vida dela totalmente sem comunhão com a Igreja Católica, através desse escrito, dessa indulgência, ela tinha autoridade, né, para interceder por aquela pessoa que morreu, até pela sua vida ali. Então nós vamos ver que John Wycliffe, ele se levantou contra isso, contra a tal da indulgência, né, contra alguns exageros da Igreja Católica, do papado, né, a exploração, né, desaprovando a exploração de propriedades e o pagamento de indulgências. Então, o papado, a Igreja Católica, explorava a vida das pessoas, das suas propriedades, e ali prometia a salvação, mesmo se a pessoa tivesse morrido sem comunhão com a Igreja Católica. Vamos aqui para o segundo ponto, né? John Hus. Este precursor da reforma era um gigante da fé. Com a sua total confiança nas Escrituras, Hus manifestou a sua discordância com os sacerdotes que afirmavam ter poder de mandar a pessoa para o inferno, mesmo vivendo uma vida piedosa. O fervor do Espírito sobre Hus despertou a atenção dos líderes da igreja, que o viam como um anátema. Então nós podemos ver que naquela época, qualquer uma pessoa que se levantasse contra, né, a doutrina do catolicismo, as indulgências e o poder do Papa, né, era vista como um herege, né, como um rebelde, né, como um apostata. Então era visto dessa maneira ali. A pessoa que se convertia a Cristo naquele momento, naquela época, que prezava pela palavra de Deus, ela batia de frente com o catolicismo, né? Usando a Bíblia como regra de fé e prática com relação à salvação. Então refutava todos esses abusos, né? Esses desvios doutrinários do papado, da Igreja Católica. E essas pessoas eram vistas como rebeldes e como hereges, e essas pessoas eram perseguidas e eram brutalmente assassinadas. Então veja bem, irmãos, na Idade Média, como era difícil servir a Deus. Hoje em dia nós estamos aqui no Brasil, né, que tem, de acordo com a nossa Constituição, né, nós temos livre acesso para expressar a nossa fé com Deus de várias maneiras, né? Se falando sobre a religião. E o nosso Estado é laico, o Estado não vai interferir na liturgia do culto, na nossa fé, na prática, né, nas doutrinas da palavra de Deus que nós professamos, que nós ensinamos, porque o Estado é laico, o Estado ele não pode se intrometer e nem se interver ali, ele não pode se intrometer. Mas veja bem como era difícil naquela época lá, em que a Igreja Católica era o império, naquela época, era o império religioso. Onde ela chegava, implantava, no país onde chegava, implantava o catolicismo, né? As suas doutrinas, as suas adorações. Então nós podemos ver que era muito difícil. E nessa época morreram muitos crentes, muitos cristãos,
muitos protestantes, né? De acordo aqui com o nosso estudo, homens de Deus, homens que batiam de frente. Por exemplo, John Hus, né? Ele foi queimado pela Igreja Católica. Ele foi queimado, pegaram ele, colocaram na fogueira, acenderam fogo nele, e ele, de acordo aqui com o estudo, né, nós vamos ver aqui que na lição, na revista do professor tem aqui alguns subsídios teológicos aqui. Nós vamos ler aqui para os irmãos ver o que aconteceu com ele. Ó. Enquanto as chamas cresciam, assim vencidos pela inabalável firmeza de Hus, seus algozes atearam fogo e a lenha. Enquanto as chamas cresciam, Hus cantava em alta voz: Cristo, Filho de Deus vivo, tem misericórdia de nós. Depois, não podendo mais cantar por causa do furor das labaredas, passou a adorar até render o espírito. Os inimigos da verdade queimaram na mesma fogueira as roupas de Hus e o lançaram no rio as suas cinzas, mas o clarão daquela fogueira jamais se apagou. Aqui nesse relato, aqui nesse subsídio teológico da lição, nós podemos ver que ele bateu de frente com o catolicismo, que ele não admitiu, né, as heresias, os desvios doutrinários do Papa, e ele simplesmente foi queimado, né? Mataram ele. Então nós podemos ver que tem muitos católicos, né? Tem muitos católicos que não conhecem realmente, eles defendem, né, a sua religião, as suas crenças, mas eles realmente não conhecem a história da sua religião, da sua igreja. Porque se eles realmente conhecessem, eles já teriam há muitos anos saído, né, dessa religião e teriam se convertido a Cristo verdadeiro, né, para ter a salvação. Tem muitos lá que estão sendo enganados porque não conhecem a história, a verdadeira história da sua religião, que são histórias macabras, histórias de perseguição. Muitos milhares de pessoas foram mortas por causa do Papa, né? Por causa dessas perseguições que havia naquela época lá. Então vamos ler aqui o terceiro ponto, né? Vai falar de outro homem que morreu também. Esse aqui foi enforcado. Vamos ler aqui então. Girolamo Savonarola, nome difícil de pronunciar, né? O nome italiano. Girolamo Savonarola, muito difícil de pronunciar. Eu vou falar só o Savonarola, que é mais fácil de falar. Savonarola considerado um dos pré-reformadores. Teve ação especial na Itália, inflamado pelo desejo de combater tudo aquilo que considerava imoral e não condizia com a fé cristã. Savonarola passou a dedicar-se à defesa das práticas que acreditava serem a única via para a salvação das almas. Ele denunciou os desmandos e as orgias promovidas pelo clero desviado. Depois de ter sido excomungado, foi enforcado e teve o corpo queimado. Então, os irmãos observem bem que naquela época lá, essa maldita, né, digamos assim, maldita porque foi uma religião e é uma religião terrivelmente usada pelo diabo, né? Porque a religião de Deus, né, a palavra de Deus diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então podemos ver que essas pessoas, né, cegas pelo ódio, cegas pela ignorância, né, a cegueira pelo pecado, pela idolatria, né, aquele desejo desenfreado de querer matar as pessoas, porque não concordava com a sua doutrina. Veja bem que esse protestante, né, na Itália, ele foi enforcado, depois ele foi queimado. Nós podemos ver que a história da Igreja Católica é uma história maldita, que essa igreja foi terrivelmente usada pelo diabo para matar, né, para tirar a vida das pessoas. Então nós podemos ver que a igreja, a religião, sem a presença de Deus,
né? Sem a libertação espiritual, sem a presença do Espírito Santo, sem os princípios da palavra de Deus, é mais uma ferramenta que é usada nas mãos do diabo. Nós podemos ver que isso é muito perigoso. Por exemplo, tem essa religião do islamismo, né? De acordo com a doutrina deles, né? Eles tiram a própria vida, porque são ensinados desde pequenos ali que se eles tirarem a vida em prol da causa do islamismo, ou seja, combatendo outros tipos de religião no mundo, lhe é pregado desde pequeno que eles vão para o paraíso e lá vão desfrutar de plena riqueza, né? E ter uma vida de felicidade com 7 virgens e tendo a vida, né, a vida eterna em um paraíso e desfrutando eternamente. Veja bem, né, quando não se tem a presença de Deus, a transformação, a libertação, a palavra e o Espírito Santo na vida das pessoas. Observe bem que o diabo ele usa, né? O diabo usou ali a religião do catolicismo, o diabo usou também a religião do judaísmo, né? Para perseguir a igreja de Cristo, a igreja primitiva. Nós podemos ver também que o diabo usou também o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o diabo usou Hitler para matar mais de 6 milhões de judeus. Então nós podemos ver que a filosofia, a religião, né, principalmente a religião, tudo isso, né, associado com o diabo, ali onde não tem transformação, onde não tem ali a presença de Deus, mas sim, né, o fanatismo, a religião, a ignorância, pessoas escravizadas pelo diabo, pelo pecado, né, nós podemos ver o que essas pessoas podem fazer, né, com relação à vida do ser humano. E a vida do ser humano é algo sagrado, porque nós somos a criação de Deus. Foi Deus que nos fez, Deus que nos criou. Então nós fomos criados para dar glória a Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus na beleza da sua santidade, porque a vida ela é sagrada. Mas quando as pessoas enchem-se o coração de religião, né, sendo divorciadas da verdade, sendo escravizadas pelo diabo, sendo escravizadas pelo pecado, aí nós podemos ver, né, dentro da história, né, ou seja, através da religião do islamismo, através dessa igreja católica, que é a casa de Baal, né? É a casa de Baal, onde tem idolatria, onde Maria é exaltada acima de Jesus, né? Onde tem várias heresias terríveis que escraviza essas pessoas. Então nós podemos ver que a palavra diz que no mundo jaz o diabo está no mundo. Então o diabo vai usar a filosofia, o diabo vai usar a religião, o diabo vai usar tudo isso para destruir a vida do homem, né? Porque essas pessoas estão sem Jesus. Essas pessoas estão são escravas pelo pecado, e essas pessoas são instrumentos na mão de Satanás. Então nós podemos ver que muitos protestantes que aceitaram a Jesus Cristo, né? É um caso muito famoso, né, de Martinho Lutero, que ele se tornou monge. Depois ele viu lá, ele foi liberto, né, quando ele leu Romanos capítulo 17, que ele viu ali, Martinho ele foi para, ele se tornou um protestante, ele foi para o convento de Agostinho lá, né? Ele não conseguiu achar salvação, ele fez várias, como eu posso dizer? Ele se chicoteou, ele fez várias disciplinas, né, com relação ao que ele tinha aprendido, mas ele sentiu uma angústia muito grande na alma, um sofrimento muito grande, porque ele não conseguiu achar a salvação ali. E nós podemos ver que o próprio Deus fez com que ele lesse Romanos capítulo 1 e 17, e ali Jesus o libertou através da sua palavra, e o Espírito Santo veio à sua vida, e ele se tornou ali um dos principais opositores, né, dessa igreja católica, dessa igreja romana,
né, dessa casa de Baal. Então vamos ler aqui o relatório aqui, né? Vamos ler aqui com relação à vida de Martinho Lutero. A reforma protestante foi sem dúvida um mover de Deus para redirecionar a igreja à sua verdadeira vocação. Certo dia, iluminado pelo Espírito Santo, Martinho Lutero leu nas Escrituras: o justo verá pela fé, Romanos 1,17. Ao perceber que a igreja romana havia se afastado do Evangelho, Lutero fixou suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, iniciando assim a chamada Reforma Protestante. Isso aconteceu no século XV. E Martinho Lutero, quando se converteu lá no convento dos Agostinhos, no convento de Agostinho, ele se aprofundou na palavra de Deus e ele formalizou, ele elaborou os 95 teses, né, contra a igreja romana, contra o papado. E ali, naquele castelo da Alemanha, onde eram feitos os cultos, né? Era a igreja ali que estava ali, a igreja católica, no castelo da Alemanha, na catedral, né? E era uma catedral da Alemanha, ou seja, uma igreja sede do catolicismo romano. E Martinho fixou ali 95 teses. E uma das coisas que Martinho Lutero ficou muito aborrecido foi na questão das indulgências que eu falei para vocês no começo, né? Sobre as cartas que eram assinadas pelo Papa e a pessoa conseguia comprar, né, a salvação, ou seja, perdoar o pecado daquela pessoa que morreu sem comunhão com a Igreja Católica, e aquelas pessoas supostamente conseguia comprar ali a salvação para aquela pessoa que morreu, né? Eles acreditavam dessa maneira, através dessa carta, né? Dessa indulgência, dessa carta que era assinada pelo Papa. Então, esse abuso, né? Esse desvio doutrinário, essa heresia, né? Essa heresia maldita, em que este Papa ele assinou essa indulgência naquela época. Isso que deixou, esse motivo que deixou o Martinho Lutero mais indignado. Então ele refutou muitos abusos ou desvios doutrinários da Igreja Católica Romana naquela época lá. Eu acredito que cada tese, né? Cada tese que Martinho fixou, cada tese que ele fixou ali na porta, eu creio que era uma refutação de alguma doutrina herética ou algum costume, né, que não teve fundamento ou respaldo da palavra de Deus. Então eu acredito que cada tese dessa aí, cada afirmação que Martinho Lutero deixou escrito, nós podemos ver, né, que foi contra os abusos e os desvios doutrinários da palavra de Deus. Vamos ler aqui então um subsídio teológico que tem na revista do Professor, para a gente ler um pouquinho mais sobre Martinho Lutero. O protesto de Lutero contra a Igreja Romana não foi fundamentalmente moral, como de Erasmo e outros reformadores, mas sim teológico. A graça de Deus é a graça de Deus. Não podia ser comprada, vendida ou parcelada em indulgências. Se o Papa tem autoridade sobre as almas no purgatório, por que ele não abre as portas e as deixa sair? Ironizava Lutero. O papado, que era de origem humana e não divina, havia se apropriado indevidamente de uma prerrogativa que pertencia apenas a Deus. Então nós vamos ler aqui, né, esse subsídio teológico aqui, de alguma coisa que aconteceu lá, de algum episódio, né?
que foi escrito aqui por esse teólogo aqui, né? Timóteo Jorge, página 89. Então ele fala aqui que Martinho Lutero, ele bateu de frente com a Igreja Católica Romana, e ele não morreu, né? Os católicos, o Papa não matou ele, o Papa não perseguiu ele, o Papa perseguiu ele para matar ele, mas Deus, através da sua soberania, através dos seus cuidados, né? Deus não permitiu que Martinho Lutero fosse morto pela Igreja Católica de Roma. Então ele foi um dos poucos protestantes que escaparam, né, da fúria brutal, né, da ignorância, né, das operações do diabo contra a Igreja de Cristo, perseguições malignas, né? O diabo usando essa casa de Baal, essa Igreja Católica, para matar muitos irmãos da Igreja naquela época, né, muitos protestantes. Vamos continuar lendo aqui então, vamos aqui para o segundo ponto. Eurico Zwinglio, palavra difícil, um nome difícil de pronunciar. Eurico Zwinglio, teólogo suíço, principal líder da reforma protestante na Suíça, tinha alguns pontos em comum com Lutero. Refutava a autoridade do Papa, pois somente as Escrituras possuem total autoridade. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Acreditava que tudo deve ser apreciado segundo a Bíblia. Está lá em 2 Pedro 2, 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 20 e 21. Defendia a doutrina da justificação somente pela fé. Romanos capítulo 4 e 5. Zwinglio entendia que a fé é um dom do Espírito Santo, não tendo afinidade intrínseca com o batismo nas águas. Ele entendia que o falar em línguas é um dom dado aos crentes que serve como sinal para os não crentes, né? Aqui nós vamos ver aqui, é uma leitura, né, de algumas do pensamento, né, desse protestante na Suíça. Então essa leitura aqui desse Eurico Zwinglio, teólogo suíço, principal líder da reforma protestante na Suíça. Então nós vamos ver que ele foi o principal líder da Suíça, da Europa, que também bateu de frente com a Igreja Católica. Nós estávamos estudando aqui, né, estudando com relação a ele, e aqui nós não achamos aqui que ele foi morto pela Igreja Católica. Aqui não fala. Mas fala, né, do ponto de vista dele, né, do entendimento que ele tinha como teólogo e que defendeu, né, a palavra de Deus. Vários trechos aqui da palavra de Deus aqui é citado, né? E ele foi um teólogo que defendeu as escrituras sagradas e protestou, né, contra os desvios doutrinários, os abusos, né, a heresia que a Igreja Católica estava trazendo naquela época, estava pregando e enganando as pessoas naquela época lá. Vamos aqui para o segundo ponto, João Calvino. João Calvino deixou como legado uma das mais significativas produções literárias do século XVI. Alguns o criticam injustamente, dizendo que ele não deu a atenção necessária ao Espírito Santo em seus escritos. Entretanto, ao ler a obra de Calvino, vimos que ele deu atenção direta à pessoa do Espírito Santo ao abordar assuntos referentes às demais áreas da teologia sistemática, como teontologia, soteriologia, eclesiologia, pneumatologia, e não é sem motivo que ele é chamado pelos estudiosos modernos de o teólogo do Espírito Santo, pois foi o primeiro a sistematizar de forma clara o ensino bíblico sobre o Espírito Santo. Nós vamos ver que muitas pessoas eram enganadas lá naquela época
no século XV e XVI, porque a Bíblia naquela época ela era muito difícil das pessoas adquirir. A Bíblia ela era escrita manualmente, não tinha uma imprensa como tem agora, né? Para imprimir Bíblias, né? Para imprimir as Bíblias aí, milhões e milhões de Bíblias são imprimidas no mundo através das impressoras. Então naquela época não existia impressão, as Bíblias eram escritas com as mãos e por causa desse trabalho eram muito caras. Por exemplo, a Bíblia, a pessoa teria que, para adquirir uma Bíblia, tinha que trabalhar um mês, né? Era equivalente ao salário mínimo naquela época lá, para se conseguir uma Bíblia. Então nós podemos ver que a palavra de Deus se espalhou no século XVI, quando foi inventada a imprensa. A imprensa foi inventada no século XVI. Vamos ler aqui então. Sobre a imprensa. Talvez o Lutero não tinha imaginado que ao fixar 95 teses na porta da igreja do castelo alemão de Wittenberg, em 1517, ele passaria a ser um dos personagens principais da história da igreja. As 95 teses alastraram-se com rapidez pela Europa, por conta do intenso uso da imprensa. No século XV, essa invenção mudou o processo de produção de livros, que saiu da escala artesanal para a industrial. Com isso, as ideias de Lutero se propagaram e conquistaram seguidores em toda a Europa. Então nós podemos ver que a partir do século XV foi inventada a imprensa, Foi inventada a imprensa e através de muitos escritos, de muitos artigos, ou até de livros, dos teólogos do século XV, foi propagada, foi disseminada, foi espalhada, a palavra de Deus. Muitos artigos, folhetos, livros de teologia. Então, através desses homens, que muitos deles foram queimados, foram torturados, foram enforcados. A história registra muitos morreram ali, muitos morreram. Muitas pessoas morreram, não foi pouca não, para que o evangelho chegasse aqui no Brasil, Para que o evangelho chegasse aqui no Brasil, muito sangue foi derramado, No período aí do século XIV, século XV, XVI, nesse período, da Idade Média, período da Idade Média, a Idade das Trevas, foram muitos irmãos massacrados, torturados e mortos. Muitos morreram como mártires, defendendo a palavra de Deus. Nós estamos aqui num país onde não tem perseguição ainda religiosa, podemos adorar a Deus. A Igreja Católica não tem mais esse poder hoje de perseguir e matar as pessoas. O que nós devemos fazer é pregar a palavra de Deus para os católicos que estão cegos, que estão escravizados, na ignorância, na ignorância do pecado, na ignorância aí das suas heresias, dos seus abusos, das suas heresias, dos seus abusos teológicos. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque eles estão cegos, estão precisando de Jesus. Meus queridos irmãos, queremos parar por aqui. Já tem aí 48 minutos aí de comentário. Eu pensei que ia conseguir fazer esse comentário em 40 minutos, mas extrapolamos aí no tempo, já tem quase 50 minutos. Vamos parar por aqui. Eu espero que tenha ajudado você que é professor, você que é aluno, você que gosta de aprender a palavra de Deus. É difícil ensinar. Tem matérias para mim aqui que é difícil, Tem matérias que nós temos facilidade em ensinar aqui no nosso canal. Mas eu confesso aos irmãos que tem matéria que nós temos uma certa dificuldade. Por exemplo, essa matéria aqui já foi um pouco difícil para me ensinar. Mas espero que você tenha aprendido alguma coisa, porque nós sempre estamos aprendendo. Nós não sabemos tudo, E nós sempre estamos aprendendo com Deus através da sua palavra. Amém?
antes de você aí sair do canal, aí desligar o celular, eu quero que você se inscreva no nosso canal, dê um joinha, pode fazer os comentários, tá? E agradeço a você por estar vendo os nossos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe a sua igreja. E eu espero você no próximo vídeo, espero você na próxima aula. A nossa próxima aula é a lição 4, né? Vai falar sobre o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e a vida dedicada a Deus, é a lição 4. Então eu espero você no próximo vídeo, no nosso próximo estudo, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, amém? Eu fico por aqui, deixo a paz a você, né? Deixo a minha paz, que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e eu aguardo você no próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.